Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para vocês. Seja bem-vindo a esta live do dia 30 de outubro. Antes de começar, vamos orar. Pai amado, Jesus querido, Santo Espírito, na Tua presença estamos, grande YHWH, Jeová, o Eterno, o grande eu sou. Aqui estou como Teu servo, buscando a unção do Espírito Santo sobre mim e sobre os meus irmãos. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre nós e nos prepare para a mensagem profética que o Senhor tem para nós. Ouve as orações, responde os pedidos e os anseios do Teu povo. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Queridos, sejam bem-vindos a esta live que Deus colocou na nossa mente. O tema de hoje é sacudidura. Você entende o que é a sacudidura? Eu convido você para abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Vamos ler os versos 24 até o verso 30. Aqui diz: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. É Satanás quem espalha o joio. É Satanás quem planta o joio. No meio daqueles filhos sinceros de Deus que são batizados, em meio àqueles que vêm para a igreja de Deus, queridos, o Espírito Santo os traz. Mas existem também aqueles que Satanás traz. Satanás planta o joio no meio do povo de Deus para escândalo, para impedir o reavivamento da igreja. Um inimigo é quem fez isso, disse Jesus. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. O joio e o trigo permanecerão juntos até o final. Mas, queridos, nós não poderemos ficar olhando para o joio ou tentando decifrar ou descobrir quem é joio, porque o joio é pegajoso. Quando você fica obcecado no joio, tentando descobrir quem é joio, você se torna joio. A nossa preocupação é contemplar Jesus. Nosso desejo é refletir o caráter de Jesus, buscar a santidade de Jesus. Agora abra sua Bíblia e leia comigo Mateus capítulo 13 e os versos 36 em diante. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus é quem semeia a boa semente, a palavra de Deus. Ele é o grande semeador de Deus. E agora o verso 38. O campo é o mundo. O campo é o mundo, meu querido irmão, mas o campo também é o seu coração. A semente semeada por Jesus cai na sua mente, no seu coração, e deve frutificar para a honra e glória de Deus. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes.
Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você, meu querido irmão, foi chamado para ser trigo, o dourado trigo. Você foi escolhido para ser justo, e os justos resplandecerão como o sol no reino do nosso Pai. Aleluia! Agora eu convido você para ler comigo também Lucas capítulo 22. Abra sua Bíblia. Lucas capítulo 22, vamos ler os versos 31 e 32. Aqui nós lemos: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Você está percebendo? Jesus está falando: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Satanás tem que pedir permissão a Deus. Ele não pode agir do jeito que ele quer e quando ele quer. Ele é um poder vencido, a cabeça da serpente já foi esmagada por Jesus. É um poder derrotado, por isso ele precisa ter a permissão divina para cirandar você, para peneirar a sua fé, para sacudir a sua vida. E por que Deus permite? Para o seu bem, para o nosso bem, para a nossa santificação, para que o caráter de Cristo se reflita em você e em mim. Deus permite a aprovação, Deus permite a sacudidura da igreja, a sacudidura da sua e da minha vida. Por isso, Jesus permitiu Satanás peneirar Pedro, para a conversão de Pedro. Por isso, estamos lendo aqui Lucas 22, verso 31 em diante. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti, disse Jesus, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E ele disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. As palavras dirigidas por Jesus a Pedro revelam que Satanás não pode fazer o que bem entende. Ele tem que ter a permissão divina. E quando Deus permite, não devemos nos revoltar contra Deus, não devemos nos zangar, mas nós devemos entender que Deus tem bons propósitos quando permite que as provações venham na nossa vida. Cada provação que chega até você, ela foi medida, ela foi pesada e então foi liberada. As provações não chegam até você do nada. Deus mediu, Deus pesou. E quando Deus libera, e Satanás então vem tentá-lo, vem prová-lo, é porque Deus quer tirar glória para o nome dele, glória para o nome de Deus, como tirou da vida de Jó. Deus foi glorificado na vida de Jó, na vida de Daniel. Deus quer ser glorificado na sua vida, meu querido irmão. Jesus estava preparando Pedro para a mais severa crise da sua experiência espiritual, que aconteceria poucas horas depois. Poucas horas depois que Jesus falou, veio a grande crise na vida de Pedro. E Jesus estava preparando Pedro. Jesus está preparando você, meu querido irmão, para a grande crise espiritual da igreja, para a grande crise espiritual minha e sua. Ele quer nos preparar. Por isso o tema de hoje, sacudidura. Não é se a sacudidura vai acontecer, mas quando a sacudidura vai acontecer. Porque ela vai acontecer. O que nós precisamos entender é que não é somente Pedro o alvo dos maus desígnios de Satanás. Satanás não estava pensando somente em Pedro, mas Satanás está pensando também em você, em mim. Todo servo de Deus está sujeito uma ou outra vez aos terríveis ataques e provas que revelarão se nós somos um dourado trigo ou somos simplesmente uma palha inútil. Por isso, queridos, vale a pena prestar atenção nas palavras dirigidas por Jesus a Pedro. Lucas 22, 32, Jesus disse: mas eu roguei por ti. Jesus roga por você. Jesus ora por você. Jesus intercede por você, meu querido irmão. As provações, os sofrimentos, as angústias não chegam assim do nada. Elas foram medidas, elas foram pesadas para então serem liberadas. Mas Jesus roga por você
Isto me conforta, o que diz aqui em Lucas 22:32. Eu roguei por você. Agora, queridos, veja a ênfase que Jesus deu aqui no verso 32. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus não disse, eu roguei por você, Pedro, para que as tuas faculdades mentais e físicas, ou seu domínio próprio, ou as suas forças não desfaleçam. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou exatamente, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. A ênfase de Jesus foi a fé. Queridos, a única qualidade mencionada por Jesus foi a fé. Por quê? Porque a fé é o conduto pelo qual fluem todos os outros recursos que o cristão necessita para enfrentar as provas que nos sobrevêm. Foi a fé que sustentou Jó e deu paciência para Jó na hora da provação. Foi a fé que estava com Daniel dentro da cova dos leões. Foi a fé que estava com aqueles 3 jovens hebreus quando foram lançados na fornalha de fogo ardente. É a fé. Foi a fé que sustentou Jesus Cristo para subir e caminhar até o Calvário. Todos os filhos de Deus, assim como Pedro, eles precisam ter uma experiência especial com Jesus Cristo. Experiência que vai sacudir a fé. Essa experiência é chamada de sacudidura. E não é se vamos passar, é quando vamos passar. Para uns chega mais cedo, para outros demora mais um pouco. Mas Deus tem olhos sobre você, mas olhos de amor, de cuidado, para não permitir que você seja tentado acima do que pode suportar. Mas antes Deus dá também o escape para cada tentação. Lembre-se, as tentações são humanas, mas o poder para vencê-los não é humano. O poder para vencer as tentações é um poder divino. Como não vamos vencer as tentações? Não existe tentação senão humana, mas o poder para vencê-las é divino. Jesus disse para Pedro, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Deus permitiu a sacudidura na vida de Pedro, o peneiramento, o joelhamento para a conversão de Pedro. Jesus pronunciou estas palavras para o discípulo que já estava andando com ele dia e noite por mais de 3 anos. Quando eu penso na experiência e na intimidade de Pedro com Jesus, e eu penso na minha experiência com Jesus, quão fraco, quão débil sou eu, quão débil é minha fé. Nós precisamos nos converter de tantas coisas, meu querido irmão. Você também precisa de se converter de tantas coisas. Lembre-se que a conversão é um processo diário. Cada dia eu morro para o pecado. Cada dia eu nasço para Jesus Cristo, sendo gerado de novo pelo Espírito Santo, batizado pelo Espírito Santo. A sacudidura é uma palavra usada por Jesus que significa a experiência espiritual dos filhos de Deus, onde alguns serão provados e embranquecidos. Esta é a expressão usada aqui em Daniel. Abra a sua Bíblia, em Daniel capítulo 11 e o verso 33. Daniel capítulo 11 e o verso 33 diz, e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Aleluia! O remanescente fiel de Deus são os entendidos do povo de Deus, ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo. Queridos, vocês estão percebendo que haverá uma sacudidura? Que haverá um momento de provação? Que muitos de nós vamos cair como mártires? E aqui diz, cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo. E agora o verso 34, e caindo eles serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas, tentando desviá-los do caminho do Senhor. E agora diz o verso 35, Daniel 11, 35, e alguns dos entendidos cairão para serem provados, e purificados, e embranquecidos até o fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Deus permite que você seja provado como Pedro, para ser provado, purificado, embranquecido. Queridos, estas expressões nos mostram exatamente o que acontece na sacudidura. Alguns caem fora, mas
o remanescente fiel de Deus é purificado, é embranquecido. Aqui diz também em Daniel capítulo 12, o verso 9 e 10. E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados. Estão vendo no tempo do fim agora? Em nossos dias, meu querido irmão, minha querida irmã, em nossos dias vai acontecer a sacudidura. Muitos serão purificados, aleluia, embranquecidos, aleluia, provados. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão, aleluia. Por que os sábios, o remanescente fiel de Deus, entende as profecias, entende o tempo em que está vivendo? Porque eles foram gerados pelo Espírito Santo, eles foram batizados pelo Espírito Santo. A sacudidura, meu querido irmão, é o peneiramento que se faz dos grãos numa peneira. No peneiramento, os grãos quebrados caem entre os furos da peneira e a palha é soprada ao vento. Isso já está acontecendo agora, neste período chamado de angústia das nações. Você e eu estamos atravessando o período angústia das nações. Ainda não chegou a angústia qual nunca houve do povo de Deus, porque a lei dominical ainda não foi aprovada. Agora é o momento da angústia das nações, quando o terreno está sendo preparado para a aprovação da lei dominical. A sacudidura ocorre antes do fechamento da porta da graça. A sacudidura ocorre para purificar a igreja, para que o Espírito Santo seja derramado em forma de chuva serôdia sobre a igreja de Deus. O resultado da sacudidura será a purificação do povo de Deus, do remanescente fiel, para o recebimento da chuva serôdia do Espírito Santo. Mas, por outro lado, a sacudidura também provocará e resultará em apostasia de um grande número de membros da igreja. São dois lados. A sacudidura purifica uns para que eles brilhem com o caráter de Cristo, e a sacudidura também expulsa e lança fora muita palha inútil, um grande número de membros da igreja, que aparentavam ser cristãos convertidos, mas não eram. Alguns deles ocupam posições de liderança no povo de Deus, mas possuem uma experiência cristã superficial e, por isso, serão lançados fora. No livro Testemunhos, volume 4, página 41, diz assim: Deus está agora cirandando o seu povo, provando os seus propósitos ou motivos. Muitos serão apenas palha, não trigo, pois não haverá valor neles. Mas você, meu querido irmão, que está me ouvindo, você é trigo. Eu não estou pregando hoje para que você seja palha inútil. Deus colocou no meu coração esta mensagem para incentivá-lo, animá-lo, para que você creia que você é trigo. Trigo nas mãos de Jesus Cristo. Um trigo que vai brilhar e que vai refletir o caráter de Jesus. Entenda, meu querido irmão, que ser membro da igreja não é garantia de salvação. Ser pastor não é garantia de salvação, pois até mesmo os pastores serão julgados com maior severidade. Em Tiago capítulo 3, verso 1. Vejam esta solene declaração que Deus fez. Vejam esta solene declaração. Nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados nos livros da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre. Nenhum em 20 dos que têm o seu nome registrado na igreja está preparado para finalizar sua história terrestre e estaria tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como pecador comum. Serviço Cristão, página 40 e 41. Nesse tempo de sacudidura, introduzir-se-ão divisões na igreja. A igreja estará dividida, a igreja está dividida nesse período de angústia das nações. Ainda nem chegou a angústia qual nunca houve do povo de Deus. Ainda estamos na angústia das nações e a igreja já está dividida. Dividida como? A maioria esmagadora dos membros, dos pastores da igreja, das uniões, das divisões, da conferência geral, é a favor da imposição
imposta pela Organização Mundial da Saúde, enquanto uma minoria se mantém firme e irredutível. Não aceitarão nenhuma imposição da Organização Mundial da Saúde, não se dobrarão diante dessa imagem de ouro que foi levantada em nossos dias, como aconteceu lá em Daniel 3, com os 3 jovens hebreus. Queridos, a organização está se posicionando ao lado do ecumenismo, mas o remanescente fiel não é ecumênico, porque o ecumenismo leva todo mundo para Roma. A igreja está sendo dividida, mas, queridos, nós somos o remanescente fiel. Nós estamos no caminho estreito. Vejam como Satanás está dividindo o povo de Deus justo agora nos dias finais. O trigo e o joio crescerão juntos até a ceifa. Em 1887, Deus escreveu uma carta através da sua serva. Deus é o autor da carta, mas Deus escolheu a sua serva Ellen White para escrever esta mensagem. E ali diz: haverá uma sacudidura da peneira. No devido tempo, a palha precisa ser separada do trigo. Aqui fala no devido tempo, mas isso foi em 1887. O tempo chegou, meu irmão. Podemos dizer que a sacudidura já está ocorrendo. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estará esfriando. A história da rebelião de Coré, Datã e Abirão, essa história deste trio rebelde e revoltado, esta história está se repetindo e continuará a se repetir até o fim do tempo. Quem estará ao lado do Senhor? Quem assumirá o lado do Senhor? E quem será enganado, tornando-se também, por sua vez, um enganador? O Senhor Jesus virá em breve, meu querido irmão. Em todas as igrejas por onde passamos, está ocorrendo um processo de peneiramento, sacudidura, pois entre nós existem homens perversos que não amam a verdade nem honram a Deus. Estamos no tempo da sacudidura, tempo em que cada coisa que pode ser sacudida, será sacudida. Isto está no Testemunhos Seletos, volume 2, página 547 e 548. Estamos no tempo em que tudo que pode ser sacudido, será sacudido. E o Senhor não desculpará os que conhecem a verdade, se não obedecem os seus mandamentos por palavra e ação. Deus não está falando do ignorante, mas daqueles que conhecem a verdade e não a praticam. Quais são as causas da sacudidura? Queridos, por causa do descuido e indiferença, muitos vão apostatar. Os descuidosos e indiferentes que não se preocupam em romper com os pecados acariciados, que não decidem parar de pecar os pecados que o Espírito Santo já os convenceu deles, esses não suportarão a prova. Você quer continuar pecando os seus pecados acariciados até a volta de Jesus? Não, meu querido irmão. Você quer a santidade de Jesus? Você quer que o Espírito Santo escreva na sua testa: a santidade ao Senhor. Muitos serão deixados para trás em trevas, e em seu lugar Deus colocará, Deus preencherá este lugar abandonado por muitos que apostatarão. Esses lugares serão preenchidos por aqueles que ouviram a verdade pela primeira vez e são sinceros em abraçá-la. Queridos, outro motivo da sacudidura é a perseguição que resultará da lei dominical. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederem às exigências do mundo e se sujeitarem aos costumes mundanos, não acharão difícil se submeter aos poderes dominantes, de preferência a expor-se aos escárnios, expor-se aos insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória da igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81. Queridos, na ausência da perseguição, tem entrado para dentro da igreja homens que parecem sãos, de inquestionável cristianismo, mas que, caso surgisse a perseguição, sairiam de nós. Quando a lei de Deus for anulada, sua igreja será peneirada por provas terríveis e uma proporção maior do que agora podemos prever,
dará ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Queridos, a rejeição da mensagem de Deus para a Laodiceia é causa da sacudidura e apostasia. O que diz a mensagem de Deus à Laodiceia? Apocalipse capítulo 3, verso 16 diz: porque és morno, e porque não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Crentes superficiais renunciarão à fé. A classe dos superficiais, conservadores, cuja influência tem retardado decididamente o progresso da obra, renunciará à fé. Satanás trabalha com toda a sua magistral capacidade para introduzir fanatismo de um lado e frio formalismo de outro lado, para que ele possa ceifar uma colheita de almas. Os que tiveram privilégios e oportunidades para tornar-se versados na verdade, mas continuam a se opor à obra que Deus quer que seja realizada, estes serão finalmente expurgados, pois o Senhor não aceita o serviço daqueles cujo interesse é dividido. Queridos, outra causa para a sacudidura e apostasia é o conhecimento superficial. O conhecimento superficial levará muitos a abraçarem falsas doutrinas. Satanás levará milhares a descrer da divindade de Jesus Cristo, da divindade do Espírito Santo. A divindade é Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que o Filho de Deus não é Deus? Como é que o Espírito da divindade, chamado na palavra de Deus o Espírito Santo, como não é divino? Queridos, a família divina se revela a você como Pai, Filho e Espírito Santo, sem discussão, sem polêmica, sem querer explicar aquilo que não tem explicação, porque a nossa mente é finita e pecadora, mas cremos sim. Não precisamos entender para crer, mas nós cremos, e porque cremos um dia vamos entender, porque estaremos no céu, abraçados ao nosso Pai, abraçados ao nosso querido Salvador Jesus Cristo. Jesus representou o Pai diante da humanidade. O Espírito Santo representa Jesus diante da humanidade. Queridos, os que criam polêmica em torno da natureza de Deus, a natureza do Espírito Santo, serão desviados assim como John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg criou uma polêmica em torno de Deus, a natureza divina. Escreveu um livro que foi condenado por Deus, o Templo Vivo. Queridos, isso fez parte da apostasia alfa. E agora virá a apostasia ômega. Mas você, meu querido irmão, não é joio, você não é palha inútil, você é trigo de Deus. Confesse os seus pecados e busque o batismo do Espírito Santo cada dia. Entre nós há os que, como Acã, farão confissões quando será tarde demais para fazer confissões. Acã poderia ter confessado o seu pecado antes dele ser denunciado como o causador da desgraça no povo de Israel. Mas ele não confessou. Muitos escondem, muitos dão desculpas, mas queridos, Deus quer que você confesse o pecado. Deus pede renovamento, Deus pede reforma da vida espiritual. Pela oração e pela confissão do pecado, precisamos preparar o caminho para o Rei. A chamada ciência e religião, hoje, acham-se em campos antagônicos. Fala-se muito na ciência, em nome da ciência, muita coisa está sendo feita, oprimindo o povo, sujeitando o povo. Mas a chamada ciência e a religião acham-se em campos antagônicos. A ciência hoje, a falsa ciência, está usando a Organização Mundial da Saúde, exigindo uma submissão cega. Para quê? Para essa terapia genética experimental. Mas, queridos, Deus nos deu cabeça para pensar e raciocinar. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Eu não vou usar nada, comer ou beber nada, e nem injetar nada no meu corpo para destruí-lo. A Bíblia diz na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, e o verso 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Este corpo é o templo de Deus. Eu só vou colocar nele aquilo que Deus me pede para colocar. Agora o verso 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Isto é forte, meu querido irmão.
porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Queridos, no tempo do fim, agora, haverá uma deserção entre dirigentes da igreja. Nós lemos isso em Profetas e Reis, página 188. Muitas estrelas que temos admirado por seu brilho tornar-se-ão trevas. Estrelas que têm sido admiradas por seu brilho, líderes na causa de Deus. Muitas destas estrelas vão se tornar trevas. Muitos demonstrarão que não são um com Jesus, que não estão mortos para o mundo, para que possam viver com ele. E as apostasias de homens que ocupam posições de responsabilidade serão frequentes. Serão frequentes o quê? A apostasia de homens que ocupam posições de responsabilidade no povo de Deus. Isto foi escrito em 1888, na revista Review in the Herald, de 11 de setembro. Pastores não santificados serão eliminados. A grande questão que está próxima, o cumprimento da lei dominical, eliminará aqueles a quem Deus não designou. E ele terá um ministério puro, um ministério leal, santificado, preparado para a chuva serôdia. Isso está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 385. Muitos se levantarão em nossos púlpitos, tendo nas mãos a tocha da falsa profecia, acesa na infernal tocha de Satanás. Dentre nós sairão alguns que não mais levarão a arca, mas estes não podem obstruir a verdade, pois esta prosseguirá avante e para cima até o fim. A igreja, meu querido irmão, pode parecer prestes a cair, mas não cairá, porque a igreja não são os prédios, a igreja não são as instituições, a igreja é você, sou eu, a igreja são os membros do remanescente fiel. Por isso, Deus diz, a igreja pode parecer prestes a cair, mas não cairá, porque não está falando de instituições, está falando de homens e mulheres batizados pelo Espírito Santo. A igreja talvez pareça prestes a cair, mas não cairá, ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura, a palha separada do trigo, precioso. É esse um transe terrível, não obstante importa que tenha lugar. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. O peneiramento de Deus sacode para fora multidões como folhas secas. Testemunhos Seletos, volume 1, página 479. Ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário, o grande conflito, página 608. Meu querido irmão, minha querida irmã, permanecer em defesa da verdade, permanecer em defesa da justiça, quando a maioria nos abandona, ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo deveremos tirar calor da frieza dos outros, coragem da sua covardia e lealdade da sua traição. O trigo dourado será revelado. O Senhor tem servos fiéis que se hão de revelar no tempo da sacudidura e prova. Há elementos preciosos, hoje ocultos, que não prostraram o joelho a Baal. Não tiveram a luz que tem estado a brilhar sobre nós. Queridos, no meio das igrejas e religiões do mundo, existem pessoas sinceras, que não dobraram o joelho a Baal, mas eles vão sim revelar o puro brilho de um genuíno caráter cristão. Durante o dia olhamos para o céu, mas não vemos estrelas, mas elas estão ali no firmamento. Mas quando vem a noite, as estrelas aparecem. A noite chegará. O momento da sacudidura e prova do povo de Deus chegará. E então brilharão as estrelas de Deus. Conversos da hora 1/10. A sacudidura fará com que os conversos da hora 1/10 apareçam. Os lugares vagos nas fileiras serão preenchidos pelos que foram representados por Cristo como tendo chegado na hora 1/10. O Senhor olhará para eles com ternura, seu coração compassivo se enternece e a mão do Senhor está estendida para salvar. Será admitido um grande número de pessoas que nestes últimos dias ouvirão a verdade pela primeira vez.
mas são sinceros, ouvem a verdade e a abraçam, e se unem aos que guardam os mandamentos de Deus, e têm a fé em Jesus Cristo. Jesus aguarda com fremente desejo, meu querido irmão. Jesus aguarda com grande anseio de ver a manifestação de si mesmo na sua igreja. Quando o caráter de Jesus for reproduzido em você, quando o caráter de Jesus for reproduzido em mim, quando o caráter de Cristo for reproduzido perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como sendo seus. Parábolas de Jesus, página 69. Está você refletindo o caráter de Cristo, meu irmão? Ter o caráter de Jesus, revelá-lo ao mundo, é esse o seu supremo desejo? Se esse é o seu anseio, o seu anelo, o Espírito Santo irá imprimir o caráter de Jesus em você. E você vai brilhar como ouro, você vai brilhar como trigo dourado. E Jesus Cristo virá em breve para colher o trigo e armazená-lo nos celeiros do céu. Ora vem, Senhor Jesus, é o nosso clamor. Batiza-nos com o Espírito Santo, Pai amado. Que Jesus Cristo seja entronizado em nosso coração. Que a tua igreja seja purificada. Que a chuva serôdia seja derramada sobre o teu povo. E que Jesus venha reclamar-nos como dele. Somos dele. Quando o caráter de Jesus for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Aleluia! Eu deixo com você esta mensagem de esperança e de conforto. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.